Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados pelo Atlético Paranaense, ou melhor, pelo Atlético Mineiro, referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de 1.200.000 reais, ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de 3.800.000. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino, o Thiago Mendes já está no processo de transição do departamento médico para o departamento físico. A partir dos próximos dias deve treinar sem restrições e seu retorno ao time principal não deve demorar muito tempo. O caso do Vasco é meio esquisito. Na teoria, a 777 havia adquirido 70% das ações, só que como ela pagou bem menos do que estava combinado e a empresa praticamente faliu, dá para dizer que hoje a Associação do Vasco é dona de 69% das ações, enquanto a 777 detém 31%. Bora mudar de assunto e falar sobre uma joia da base do Vasco que pode ganhar sua primeira oportunidade no time principal justamente no clássico contra o Flamengo. E essa situação se torna ainda mais sui generis, porque o jogador em questão, o Helder, volante de 20 anos de idade, era atleta da base do Flamengo. Inclusive, pelo Fla, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão brasileiro Sub-20. Em 2023 ele deixa o Flamengo e se muda justamente para o Vasco, onde no Sub-20 tem bons números, mas no profissional ainda não conseguiu jogar. Chegou a ser relacionado para 2 partidas na equipe de cima durante o Campeonato Carioca, mas não foi utilizado. Para o clássico desse domingo entre Vasco e Flamengo no Maracanã, com mais de 50 mil ingressos vendidos, já dá para cravar que o Helder estará entre os relacionados. Deve ir para o banco de reservas e a gente aguarda para saber se o Fernando Diniz pretende utilizá-lo em algum momento. A presença do Helder entre os relacionados tem muito a ver com a condição física de atletas da posição. Thiago Mendes, Tietê e Jair são desfalques por causa de lesões e diante da escassez de volantes, o Fernando Diniz decidiu dar uma oportunidade ao menino. O Vini está livre, o Vasco vai deixar passar? Eu deixaria. Você lembra do Bruno Vini? Jogador do São Paulo, de vários outros clubes, né? Jogador de qualidade bastante discutível. Ele rescindiu o contrato com o Fortaleza, né? Não vinha, era o Fortaleza? Não, era o Vitória, Ele estava no Vitória, acabou não sendo aproveitado, enfim. Para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco, o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Hora de falar sobre Fernando Diniz, que tem o segundo pior aproveitamento entre os técnicos do Cruz Maltino desde 2022. E olha que já passaram 10 treinadores por São Januário durante esse curto período. Somente Álvaro Pacheco teve resultados piores. O português, que ficou apenas 4 jogos, saiu com 8% de aproveitamento. Logo depois aparece Fernando Diniz, com míseros 38% de aproveitamento. Ele tem apenas 6 vitórias em 23 jogos à frente do Vasco.
Barbieri com 44%, Maurício Souza com 46%, Rafael Paiva também 46%, completam a lista dos piores. Na sequência, William Batista, 50% de aproveitamento dos pontos, Carille, 51%, Ramon Dias, 52%, Jorginho, 57% e Zé Ricardo, 59%. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, olhando essa relação de nomes, tem algum que se salva? Tem algum que você gostaria de ver de volta ao Vasco? Cruz Maltino que andou gastando bastante, especialmente com reforços controversos, mas na hora dos treinadores as escolhas foram bastante equivocadas.